Fala galera, Hércules aqui. Hoje a gente vai falar sobre a maxila, vai falar sobre anatomia um pouquinho, quatro variantes da normalidade e uma patologia que às vezes o pessoal acha que é normal, mas é uma patologia e confunde com variante da normalidade. Então vem comigo. Começando então, primeiro a gente vai definir o que é uma variante da normalidade, que é um achado de imagem normalmente acidental e assintomático que pode mimetizar uma patologia verdadeira. E aí que entra a função nossa de saber interpretar e conhecer essas variantes que eu vou mostrar em seguida. Então, primeiro, começando com a anatomia, eu acho que a maxila é um osso, né? Maxila em inglês a diferença é que é com dois L's. E, mas eles chamam de jaw nos artigos, para quem vai, vou botar nas referências, quem vai estudar. Jaw seria os ossos da boca, né? Upper jaw seria a maxila e lower jaw a mandíbula. Então, só para a gente mostrar a anatomia aqui, eu peguei um caso de exemplo. A maxila seria esse osso da região aqui, composta por cinco partes. O corpo da maxila que compõe aqui os seios da face, né? Onde são as regiões aeradas, tem um pouquinho de espessamento mucoso ou de retenção mucosa, como a maioria dos exames. E tem mais quatro partes: o processo zigomático, processo alveolar, processo frontal, na região frontal, e processo palatino mais posterior. E às vezes, quando o seio maxilar fica muito grande, a gente chama de recesso palatino. Quero que vocês gravem basicamente recesso palatino, que é uma variante da normalidade que pode gerar confusão. Já vou mostrar por quê. Mas nesse caso, eu vou mostrar só um pouquinho antes para a gente ver que esse forame aqui, nesse aqui é o plano coronal, aqui é o plano axial. Vou mostrar primeiro no axial, sobre esse nervinho aqui está passando o nervo, que é o nervo infraorbitário, que é um ramo do V2 do trigêmeo. O V2 é o maxilar, né, daquelas coisas, o oftalmo, maxilar e mandibular. Então o V2, que é um ramo do V2 do nervo infraorbitário, esse é o normal, tá? Esse no plano axial, aqui no coronal. Esse é o trajeto normal. Prestem atenção aqui que esse é o normal. Depois vou mostrar um caso que pode gerar confusão. Então, continua então esse seio maxilar quando fica ectásico, grande, ele pode tem esses relatos no livro, mas a que dá mais alteração é quando tem o recesso alveolar no seio maxilar ou na maxila. Isso aí na radiografia panorâmica, que eu vou mostrar em seguida, pode formar um cisto que confunde com patologia. Então aqui a gente tem dois pacientes. O de cima aqui é o mesmo paciente, aqui é uma panorâmica e uma tomografia coronal. Panorâmica de baixo e a coronal do mesmo paciente. Então aqui em cima a gente vê um paciente com várias manipulações dentárias e uma formação cística meio grande. Aqui na panorâmica, aqui na tomografia. Então esse aqui é um cisto pós-cirúrgico. Seria um cisto não é normal, é uma complicação de uma cirurgia, né? Já esse aqui tem o recesso alveolar, que é esse prolongamento do seio maxilar próximos aos alvéolos dentários, então é chamado de recesso alveolar. E na panorâmica pode confundir como um cisto periapical, um cisto patológico, mas não é o caso. Então é só para a gente saber que a recesso alveolar é uma variante da normalidade, é a primeira das quatro que eu vou falar em seguida. Outra, que eu acho que eu já falei em outros vídeos, mas não custa lembrar, que é a hipoplasia do seio maxilar, que é só um seio maxilar menor que o outro. Aqui eu tenho dois exemplos. Esse daqui é uma hipoplasia do seio maxilar. Já do lado esquerdo tem uma atelectasia do seio maxilar e enoftalmia, que aí já seria mais a síndrome do seio silencioso, que é meio discutível se é uma variante da normalidade ou não, mas é mais comumente aceito como uma patologia, uma complicação de sinusite de repetição, porque fecha aqui o infundíbulo etimoidal e reduz o volume. Já esse aqui, o paciente nasceria com isso, né? A gente vê que aqui tem estrutura óssea, não aerou bem aquele seio maxilar, por isso a gente chama de seio maxilar hipoplásico. Acho que é bem comum. Normalmente eu costumo relatar nos laudos. O pessoal também costuma. Os otorrinos já têm um olho bem treinado quanto a isso. Já a protusão do nervo infraorbitário é quando o nervo infraorbitário é o V2 do gêmeo, ele geralmente está aqui, mas às vezes ele desce um pouquinho. E aí, se o otorrino for fazer uma manipulação cirúrgica aqui, poderia ter um risco maior de lesionar esse nervo, que traria alguma. Pode ser que tenha relação com neuralgia do trigêmeo ou até uma questão de sentir o cheiro, alteração também
alguma pouca na sensibilidade do cheiro, né? Alguma das funções que seria uma complicação. Não teria um grande prejuízo para o paciente, mas obviamente não, o paciente não queria entrar numa cirurgia saber, e ter uma lesão. Então, protusão do nível infraorbitário chega a ser quase 10% dos pacientes têm. Costumo relatar no laudo também se o paciente tiver, que também tem um cureto médio bolioso à direita, né? Então, tórax palatino também, às vezes o paciente palpa ali e vê alguma coisa, pensa que é um tumor, alguma coisa endurecida, que é uma exostose óssea do osso palatino, que também é uma variante da normalidade aí, mas das mais tranquilas, velho. Não tem muito estresse. Essa é bem fácil de identificar na tomografia, especialmente no plano coronal. Já o ducto nasopalatino alargado, o ectásico, no axial a gente confunde. Às vezes o paciente palpa, né? Então pode ser só a variante da normalidade ou pode ser o cisto. Então é bastante importante a gente olhar nos dois planos. No axial a gente não consegue diferenciar os dois. Eu tenho exemplos em seguida aí, já vou mostrar, mas no axial eles são basicamente iguais. Já no coronal, o que a gente vê, esse aqui é só um ducto nasopalatino alargado, ectásico. Geralmente menor que 6 milímetros. Para quem gosta de gravar números como eu, que eu acho que é mais fácil de botar, os artigos falam esse número de 6 milímetros. Mas se a gente olhar o sagital, a gente vê que aqui tem algum efeito de massa expansivo. Cisto, né? Um efeito crônico, não destrói, mas ele vai remodelando o osso palatino e o maxilar, né? Então aí esse aqui, quando tem cisto, ali poderia surgir algum tumor. Então os artigos falam para a gente relatar. E às vezes quando esse cisto ele vai crescendo, pode dar algum sintoma, o paciente palpa também, né? Já muitas vezes é motivo de fazer o exame, mas quando tiver mais que 6 milímetros, a gente pode largar como cisto nasopalatino e quando for o ducto somente alargado, aí seria menos que 6 milímetros e também pode ver pela forma, né? Quando ele for um pouquinho alargado, a gente só descreve, bota a medida, pode ter formato de coração. Vou mostrar em seguida. Também era chamado de cisto fissural, porque alguns artigos ainda falam assim. Deixa eu mostrar o exemplo que eu tenho aqui. Depois tem uma variante, uma patologia que confunde muito, viu? Uma pessoa confunde isso aqui com uma patologia e dá confusão, já vou mostrar. Então vamos para esse caso aqui. Não sei se é o cisto. Então aqui, ó, formato de coração, só o cisto do ducto nasopalatino alargado. Vamos pro sagital. A gente vai conseguir ver, ó. O sagital tá bem bonitinho aqui. Isso aqui é só um cisto isso aqui é só o ducto nasopalatino alargado. Vamos ver agora o outro caso que eu queria mostrar para vocês. Também um aqui no axial. E aí, não ficou o melhor caso de todos, mas a gente vê que está mais largado esse ducto nasopalatino, está mais largado, contorno lobulado. Ficou ruim que tinha aparelho dentário, mas vai dar para ver pela forma, igualzinho do artigo, que ali tá, olha, a forma dele tá um pouquinho mais feita expansiva, então aqui seria um cisto do ducto nasopalatino, né? Então, a mais que 6 milímetros, a gente consegue ver no axial na medida dos 6 milímetros, e vai dar um pouquinho mesmo. Mas às vezes o paciente palpa também e vai crescendo, então é importante. Outro caso que eu queria mostrar aqui é o cisto nasolabial. Nasolabial ou nasoalveolar, desculpa. Como tem essa imagem aqui, que essa aqui é do Radiopedia, mas eu também tenho um caso aí que isso aqui, quando é grande assim, não tem erro, para ver que é patológico. Mas quando é pequeno, às vezes dá confusão. Olha aqui, esse paciente. Então, e tá, tem os cornetos médios bolhosos bilaterais, né? Mas a alteração que é mais fácil de ver, acho que até no coronal ficou mais fácil de ver aqui essa alteração. O paciente foi por isso e ele referia para o médico que ele tinha alguma coisa ali e era bem difícil de ver. Então, esse aqui é um cisto nasolabial. Ele pode protuir para o vestíbulo nasal, né? Às vezes na prática não é tão fácil como é nos artigos, né? Então esse aqui não é valente da normalidade. Esse aqui é o ducto nasopalatino normal, né? Que é o ducto nasopalatino normal. A gente vê que não teria erro de confundir. Geralmente é 2, 13 milímetros de tamanho. Mas aqui tem uma formação cística que é o cisto nasolabial. Que ele vai pro lábio, é bem mais fácil.
só faltou mostrar para vocês aqui que esse nervo infraorbitário desse paciente está protruso para baixo, né? É difícil de ver, talvez no axial só, quem não tem o olho não pega muito bem, mas dá para ver que ele está protruso aqui, ó. Ele tem um trajeto junto ao seio maxilar do lado direito, e do lado esquerdo acho que também, ó. Então esse aqui é o nervo infraorbitário protruso, dá até para ver o nervo na tomografia. Pessoal, então mais uma vez obrigado aí que me acompanha, não deixe de curtir, mostrar para seus amigos e compartilhar, dar sugestões, dicas. Até a próxima.